Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar uma olhada então na parte aqui do menu Image, onde a gente vai ver algumas das ferramentas assim que a gente mais vai utilizar para fazer os ajustes, né, da imagem. As técnicas mesmo que eu utilizo no caso, eu vou passar mais para frente, né, nas aulas mais práticas, mas a gente já vai ter o conhecimento já do que cada uma delas faz, né? É muito simples, né, de mexer nessa parte, tá bem explícito, né, o que é para ser feito, pelo nome mesmo, né, já fica muito fácil, mas são coisas assim que vai depender muito do gosto de cada um, né, como eu sempre disse nesse módulo. Cada um vai ter um estilo diferente e vai acabar pendendo, né, para um tipo de coloração, para um tipo de forma de contraste, esse tipo de coisa. Né? Eu tenho as minhas preferências e é basicamente isso que eu vou passar para vocês na parte prática, mas o que eu espero é que cada um desenvolva a sua identidade, né? E não que seja uma cópia de outra pessoa. Então a gente vai passar pelos ajustes. Né? Hoje a gente vai ver os ajustes mais utilizados por aqui e depois a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, a gente vai ver os ajustes feitos por aqui, que são ajustes onde a gente já cria eles na forma de layers, né? O que vai facilitar bastante. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar o meu layer, tá? Eu vou sempre duplicando o layer para ir mostrando o que cada um dos ajustes faz. Então eu posso tanto clicar com o botão direito, né? Duplicate Layer, ou eu posso utilizar o Ctrl J, né? Para fazer a cópia. Então eu vou manter o Layer Background aqui, né? O Layer 0 agora, como uma base, e vou fazendo os ajustes nessa parte de cima. Não vou mexer com Blend, tá? Vou deixar tudo no normal. Provavelmente não vá... E talvez um ou dois ajustes aí eu mude aqui só para a gente ver a diferença. Mas então, vamos lá. Uma coisa que tem aqui no menu, a gente tem automático para ele fazer automático a tonalidade, o contraste e a cor. Tá? Eu não costumo utilizar isso daqui, mas é uma maneira de vocês verem, por exemplo, o Auto Tone. Né? Ele já equilibra melhor a tonalidade. A gente tem o Auto Contrast, praticamente não mexeu em nada. E o Auto Color, que quebrou um pouquinho das cores. Então, com esses ajustes automáticos, a gente já percebe, né, a imagem que sai do render, né, essa daqui que eu puxei está sem nada de pós feita, e com os ajustes automáticos, como a gente já tem uma boa diferença, né, na imagem. Já é uma diferença boa. Lembra sempre, tá, de visualizar o que está acontecendo. Então, é uma opção, tá? Às vezes, fez uma imagem comercial para mandar para o cliente só a prévia, né, para ele ver. Às vezes, não compensa perder muito tempo com a pós, né? Ainda mais se é aquele tipo de cliente que vocês sabem que vai ter várias alterações. Então, é uma coisa que vocês têm que tomar um certo cuidado, porque se é esse tipo de cliente que faz muita alteração, se todas as alterações que ele fizer, vocês tiverem que fazer a pós completinha, às vezes, né, é um tempo perdido, né, que não vai ter volta. Então, às vezes compensa fazer só uns ajustes mais básicos mesmo e deixar para melhorar, né, um pouco depois. Para alguns clientes eu costumo fazer o seguinte, eu faço na primeira prévia, eu faço a pós já como se fosse a imagem final, né? E aí depois nas alterações eu faço só algumas correções básicas para ficar mais ou menos na mesma coloração, tudo, e explico, né, que a pós final vai ser
de acordo com a primeira que eu apresentei, porque senão acaba perdendo muito tempo e não compensa, né, por muitas vezes. Então, esses aqui seriam os 3 ajustes que a gente tem automáticos, né, onde a gente não tem controle do que está sendo feito, que automaticamente o programa faz para vocês. Ok, então vou deletar esse layer, vou duplicar e vamos começar a ver o que acontece aqui na parte do Adjustments. Então a gente tem brilho e contraste, né, a primeira coisa, super simples, né? A gente trabalha o brilho e o contraste da imagem. Então aqui que depende, né, do gosto de vocês, de trabalhar, né, gosta de imagem com mais brilho, mais fechada. Então depende muito, né, a gente tem o preview aqui para que a gente possa ver. É claro que depois que a gente aprender a trabalhar com máscaras, algumas das coisas que a gente fizer, a gente pode, com uma máscara, tirar, né, uma parte que talvez não tenha ficado muito boa da cena. Mas não é o caso ainda, agora é só para a gente mesmo ver os ajustes. Então, a ideia não é fazer uma pós perfeita, tá, ainda aqui nessa imagem, só conhecimento mesmo. Então, brilho e contraste seria isso daqui. Eu vou cancelando, tá, para não ficar amontoando de layers aqui. Mas depois eu faço mais ou menos uma união de todos para vocês verem uma diferença básica, né? Mais ou menos assim. Depois a gente tem Levels. Levels, basicamente, a gente vai trabalhar também com o contraste da cena. Então a gente vai trabalhar nessa caixa, onde a gente tem os níveis mais escuros, os níveis médios e os níveis mais claros. Então, conforme eu pego aqui o meu nível escuro e diminuo essa faixa, eu vou aumentando a minha área escura, né? Então, eu vou escurecendo a minha imagem. Se eu pegar o do meio, que é os meios tons, se eu puxar para a esquerda, eu estou aumentando a minha faixa de área clara e diminuindo a de área escura. Então, ele vai variar bem a imagem. E se eu trabalhar no meu highlights, aqui seria, né? Eu vou aumentar mais a intensidade desses brilhos. Então tem que tomar um certo cuidado para não exagerar, né? A gente conseguir dar um certo contraste na cena, mas sem exagero. É uma coisa que a gente chame um pouco mais, né, o contraste da cena, tire aquela sensação de imagem lavada, né, que fica meio sem contraste quando a gente renderiza. Então a gente consegue dar um pouco mais de definição nesse contraste e trabalhar melhor essa parte do Levels. Então, bem simples, geralmente isso é o que eu faço mesmo. Eu diminuo um pouco aqui na parte escura, para ter um pouco mais de escuro. A parte do meio, no midtones, eu subo um pouquinho, para não carregar tanto. E os highlights também eu subo, para ter esse contraste a mais. Basicamente é isso daqui que a gente vai mexer. A gente tem no channel a opções também, né? Tem o RGB. A gente pode trabalhar, por exemplo, só nos vermelhos, né? Então aqui a gente consegue dar outras tonalidades. Só para o vermelho, só para o verde. Né? A gente já vai ficando com uma cara um pouquinho diferente na imagem, de trabalhar os levels em cada um, né, dos canais de cor. E nos azuis, tudo questão de teste também, do que vocês estão buscando, né, na imagem. Mas aí observa que a gente sai de uma imagem dessa para essa. Então, eu não costumo mexer, tá, nos canais RGB. Eu costumo mexer só nessa parte mesmo, só para trazer o contraste para cima mesmo. Mas é aquele esquema, é tudo uma questão do que vocês estão buscando, né? Teste nunca é demais, se tratando de ajuste. Então, esse daí seria o Levels. Depois a gente vai ter o Curves, que também a gente vai dar mais contraste.
Então, a gente tem essa linha. Então, se eu pegar essa extremidade e baixar, eu vou escurecendo a imagem. Essa daqui, se eu for para cima, eu vou aumentando, né, o branco da imagem. Então, geralmente aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar pontos. Então, por exemplo, eu geralmente crio um ponto mais ou menos por aqui, ponho para baixo, um ponto por aqui e ponho para cima. E aí eu vou trabalhando essa curva até ter o contraste que eu quero na imagem. Por exemplo, né? Essa seria uma opção, né? Que é a que geralmente eu faço. Eu crio essa curva mais ou menos dessa maneira. Eu posso ter um ponto no meio, né, para trabalhar os meios tons, no caso, se eu quiser variar eles, ou se eu quiser diminuir. Eu costumo trabalhar com 2 pontos, mas por muitas vezes o terceiro ponto ajuda o trabalho, né, dos meios tons. Aqui a gente pensa, então, que aqui na parte de baixo a gente tem o escuro da cena, os meios tons e a parte clara da cena. Aí é questão de fazer os testes também, mas geralmente vai trabalhar dessa maneira, tá? Para imagens que saem do nosso render, um para baixo, um para cima, aí a quantidade vai depender, né, de quanto vocês querem de contraste na cena, e se precisar dar uma clareadinha, né, às vezes forçou muito o contraste ou deixou ele mais suave, pode trabalhar um ponto no meio também para deixar ele mais suave ou mais forçado mesmo. A gente tem a opção também no channel, né, de trabalhar com as cores. Então a gente pode, eu diminuindo aqui, eu estou diminuindo a quantidade de vermelho, né, então a imagem vai ficando meio esverdeada. Tem a opção do green, também de abaixar esse valor. Então, aí a mistura já está dando um magenta na cena. E eu tenho a opção do blue. Aí é tudo questão também da gente testar os canais, né, ver o que cada um deles vai fazer. Mexendo nos canais de cor, a gente já vai dando um aspecto um pouco diferente na cena, né? Ela sai um pouco da coloração normal e vai pegando colorações diferentes. É tudo uma questão também do estilo que vocês querem dar para a imagem, né? Eu também não costumo mexer nessa parte dos canais aqui, né? Eu costumo mexer só essa parte de coloração eu mudo de outras maneiras, né? Costumo mexer só no contraste geral mesmo, para eu conseguir reforçar um pouco a parte de sombras e meios tons e highlights da cena. Bom, o exposure, esse é um que praticamente eu não mexo, salvo em alguns efeitos que eu quero fazer, que a gente vai ver depois, que eu acabo mexendo com ele, mas muito suave. Né? A gente tem a exposição, então se eu aumento a exposição, ele vai fazer essa explosão, né, na cena, no caso. Então, caso vocês venham a mexer alguma vez no exposure, tem que ser assim bem suave, né? O offset, que é a distância que essa exposição vai trabalhar, e o gamma correction, né, que é o esquema do gama. Se eu diminuo o valor, ele aumenta o gama. E se eu aumento aqui, no caso, aumento eu digo para a direita, mas está diminuindo o valor, né? Ele diminui o valor do gama. Esses ajustes eu não tenho como passar para vocês assim, um valor certo, tá? Não existe. O esquema é que vocês vão ter que realmente testar em todas as imagens. Porque cada render vai sair, né, mais ou menos de um jeito. Depende muito do que vocês querem também. Então, eu estou mostrando, né, os ajustes para vocês, até para vocês verem o que cada um faz e já mais ou menos terem uma ideia de quais realmente vocês vão utilizar. Mas aí questão de valores, esse tipo de coisa, é realmente teste, tentativa, né, erro e acerto para ver como que vocês vão conseguir trabalhar
para chegar no resultado que vocês esperam, né? Então, não se preocupem com valores, porque não existe uma regra, né, para esses valores. É tudo depende do que vocês estiverem fazendo mesmo. Então, observa que com levels, com curves, com brilho e contraste, o exposure, a gente mais ou menos tem o mesmo resultado na cena, né? A gente consegue trabalhar de uma maneira similar. Eu costumo misturar alguns deles, conforme a gente vai ver nas aulas práticas, mas a gente até consegue o mesmo resultado com os deles, né? Com cada um deles, né? Tem algumas diferenças assim que a gente percebe, mas o resultado final é bem parecido. Então essa seria a nossa primeira parte, que é a parte relacionada mesmo com o contraste da cena. Nessa segunda parte, a gente vai trabalhar mais a parte de coloração da cena. Então, o Vibrance, que eu não utilizo, ele acaba aumentando aqui, por exemplo, a saturação e o quanto, né, de Vibrance nessa saturação. Ao mesmo passo que se eu diminuo a saturação, né, menos. Vibrance está relacionado à saturação, né? Se eu tenho uma saturação alta, eu consigo controlar o quanto dela, ou aumentar. Então, a gente acaba aumentando a saturação da imagem e depois controla um pouquinho dessa saturação aqui. A gente teria que ser muito suave, né? Porque a imagem com muita saturação acaba ficando esquisito, né? Então, o Vibrance eu acho que não... Bom, eu não vejo necessidade para mim, né? Mas é algo que vocês podem fazer testes também, devem, né, fazer testes. O Resaturation já é uma coisa bacana, que a gente vai conseguir trabalhar tanto a tonalidade da cor, a saturação e a iluminação. Tanto de todas as cores, quanto no geral, né? Então, quando a gente estiver no Master aqui, conforme eu mexo, ele vai mudando, né, a tonalidade das cores da cena. A gente consegue trabalhar a saturação da cena num todo e a gente consegue trabalhar a iluminação da cena. Então, isso daqui é uma coisa importante para quando vocês tiverem objetos na cena com uma determinada cor, né, a gente tem aqui as cores, que está com uma saturação ruim. Então, a gente consegue trabalhar isolado por canais de cor esse esquema. Depois eu vou, na aula prática, eu vou mostrar mais ou menos o que eu uso, né, disso, principalmente em vegetação, eu costumo mexer um pouco com a saturação, e objetos isolados, né? É uma ferramenta muito boa para vocês terem esse controle, né? Então, por exemplo, aqui eu estou mexendo nos canais de vermelho. Então, às vezes, para eu já, na hora, saber a influência, aonde ele vai influenciar, eu já pego a saturação e aumento, ó. Então, eu sei que os canais de vermelhos, eles vão estar influenciados nessas partes que deu essa estourada. Em todas elas, né? Eu não consigo, por exemplo, eu quero aumentar só a saturação dessa parte que é vermelha. Tá? Só que as outras, tem outras coisas que tem vermelho, né? Por exemplo, aqui, no piso, nessa parede. Então, acaba influenciando. Aqui, vocês observam que é a maior influência mesmo, porque é onde eu tenho o vermelho mais forte da cena, né? É mais vermelho mesmo. Mas isso tudo a gente resolve mais para frente, aprendendo a parte de máscara, né? Onde eu vou tirar essa parte que está sofrendo influência e vai ficar só realmente aqui. Não é o caso agora, mas eu posso mudar, né, a coloração. E eu trabalho também em iluminação dos vermelhos. Então eu posso pegar todos os canais. Né, sempre é legal, mudou o canal, dá uma forçada aqui para ver realmente aonde está a influência, né? Tem gente que gosta da imagem um pouco mais saturada, outros gostam da imagem, né, um pouco menos. Esse é um recurso que a gente pode utilizar também para trocar a cor das coisas, né? Às vezes eu quero trocar a cor dessa parede aqui, então eu consigo trabalhar, né, só ela. Aí entra outras
outros modificadores, outros ajustes aqui também, né? Mas eu consigo mudar a cor dela, mantendo, né, a parte de texturas dela, tudo. Não está perfeito, né? Porque só com isso aqui, com essa ferramenta, ficou um pouquinho difícil. Né? Aqui ele está mantendo, porque está vindo azul de fora para cá. E aí depois, no caso, eu tiraria as partes, né, que eu não quero. Mas então, esse Hue Saturation, a gente consegue trabalhar bem a coloração da cena. Mas eu aconselho, assim, a utilizar ele mais em objetos específicos, né? Que eu queira mudar as cores. Então, eu trabalho mais focado em cada um dos objetos. Mas é uma ferramenta muito bacana para quebrar um pouquinho, né, da saturação ou aumentar individualmente. Bom, depois a gente tem o Color Balance, que é muito importante. Geralmente esse é o primeiro ajuste que eu faço na imagem, né? Eu vou mostrar depois para vocês como eu faço para controlar as cores para que elas tenham a tonalidade correta. Eu sempre já tento no render já deixar as cores o mais fiéis possíveis, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer para corrigir um pouco melhor, né? Basicamente a gente trabalha nas sombras, no mid-tones, né, nos meios tons, e nos highlights, que são os brilhos. E aí a gente tem aqui os canais de cores para fazer isso. Então, por exemplo, no mid-tones, se eu jogo cian, eu observo, né, a influência desse cian na minha cena. Assim como se eu jogar o vermelho, o magenta. É tudo uma questão também do que vocês buscam, né? A parte de sombras, eu vou falar mais ou menos o que é o utilizado aqui. E a parte do highlights, onde a gente pega os brilhos, né? Dá um enfoque maior nos brilhos. Então, basicamente, como que a gente vai utilizar isso daqui, né? Eu costumo, né, que é uma regra para até, né, vamos dizer, para chegar na coloração correta, eu costumo, então, no mid-tones, jogar o amarelo um pouco e um pouco para o vermelho. Não tem valor certo, tá? Depende muito da imagem mesmo. No highlights, um pouco de azul e um pouco do ciano. E no shadows, eu quase não mexo, mas se eu tiver que mexer, vai ser um pouquinho para azul, alguma coisa por aqui. O que acontece com essa correção? A gente vai mexendo até mais ou menos chegar no valor. Com essa correção, a gente observa, quando a gente está olhando só essa imagem, talvez fique imperceptível, né? Mas a gente tem o branco, né? E a gente observa uma influência do amarelo no branco. Então, com essas correções, eu consigo manter o meu branco branco. Vou tirar um pouquinho do azul. Tem que tomar cuidado com o azul para também não azular demais. Seria mais ou menos isso. Então, observa, né, nessas partes aqui onde a gente tem o branco, que a gente tem uma influência, né, meio do amarelo. Então, fazendo o ajuste dessa maneira, mid-tones, amarelo e vermelho, e highlights, azul e ciano, a gente consegue equilibrar o branco da nossa cena. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê muitas imagens por aí que o branco está amarelo, que o branco está magenta, está azul. Então, não pode, né? Mesmo a gente tendo uma iluminação amarela na cena, laranja, alguma coisa do tipo, o branco é branco. Ele pode sofrer uma variação em alguns lugares, né? Mas o branco é branco. Então, eu sempre, uma coisa que eu procuro equilibrar na minha cena é o branco. E é dessa maneira que a gente faz, né? E aí a gente consegue uma fidelidade melhor nas cores, né? Então, basicamente, Color Balance é isso e essa é a maneira que eu costumo utilizar, né? Esse Black and White eu não utilizo, tá? Ele deixa a imagem preto e branco. Se vocês quiserem mexer para fazer algum teste,
mas eu não vejo necessidade do uso dele. Então, os que eu vejo que não tem necessidade, eu não vou ficar perdendo muito tempo, tá? Mas vocês podem fazer testes aí com todos, né? Tem muita coisa, então, e muita coisa a gente não vai utilizar. Então, eu prefiro focar no que a gente realmente vai utilizar, né? Photo Filter é como se ele jogasse um filtro de cor, né, na imagem. Aí a gente tem os tipos aqui, né? Pode ir fazendo testes, vai ter puxado para o laranja, para o azul, esse tipo de coisa, para o verde, para todas as cores, né? É um negócio bacana, né? A gente pode usar por cor também, selecionar a cor aqui, clicando. A densidade dele, né? A quantidade de influência. Esse aqui, às vezes, é legal vocês utilizarem, sim. A gente vai ver alguns testes nas aulas práticas de como a gente pode utilizar, tipo, 2, 3 cores dessa, né? Mas é muito parecido com o esquema da aula passada que eu usei o balde, né? E trabalhando a intensidade, a opacidade aqui para não ficar muito forte, né? Depois a gente pode trabalhar máscaras para deixar só em locais onde a gente quiser. Mas é um efeito legal, né? Ele acaba jogando uma coloração de acordo com ou os presets que ele já tem aqui, né? Ou por seleção de cor por aqui. E aí vocês controlam aqui a intensidade desse efeito. Channel Mixer também não uso, nunca usei. É baseado em lance de cores também, né? É que como tem muitas coisas que são meio parecidas, a gente acaba resolvendo nas mais simples, no caso, né? Então, Channel Mixer, dá uma mexidinha aí se tiver curiosidade, mas não vejo necessidade também. Invert seria para inverter as cores, né, das imagens. Então, tipo, isso aqui a gente vai utilizar no caso sim, por exemplo. Se eu utilizar, vou já falar desse aqui, ó, Desaturate, né, onde eu tiro a saturação da imagem, deixo ela preto e branco, e aí eu venho, por exemplo, no brilho e contraste, vou aumentar o contraste, algo do tipo. Né? Então, eu tenho imagem preto e branco, e eu tenho os tons de cinza junto, né? Então, o invert nada mais seria do que eu inverter, né? Então, o que é preto, no caso aqui que estava mais fácil, ficou branco, e assim por diante, ó. Sem ele normal e invertido, né? Então, ele só inverte a coloração, a tonalidade, né, no caso. Isso aqui talvez a gente use, né? A gente pode até mesclar ele aqui, usar um blend, diminuindo a opacidade depois, alguma coisa. Eu tenho uma maneira que eu utilizo ele, tá? Mas eu vou mostrar na aula prática mesmo, como que eu acabo utilizando alguma coisa desse tipo, né? Para trazer mais contraste na minha cena ou algo do tipo. Deixa eu voltar. Voltar, deixa eu duplicar aqui. Bom, então, esse daí seria o invert, né? Posterize, também a gente não vai utilizar, né? Cria uns efeitos assim, posterizando, né, a imagem, não vejo utilidade para gente. Threshold, né, também não utilizo, né? Ele vai criando, né, entre preto e branco. Talvez aqui a gente pode utilizar esse tipo de coisa de outras maneiras, né? Seria um esquema legal para usar como máscara de alguma coisa, talvez. Mas eu, sinceramente, não vejo, né, finalidade para o nosso trabalho esse tipo de coisa. Na verdade, são poucas as coisas que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar uma parte de correções básicas já nessa aula para vocês verem o que eu acabo utilizando mesmo. O mapa de gradiente, né, a mesma coisa que a gente aplicar um gradiente, e aí a gente tem aqui as opções. Então, seria uma outra maneira de aplicar gradientes na nossa cena, né?
daria basicamente na mesma que fazer um gradiente por aqui, ou pelo ajuste que a gente vai ver depois aqui. Então, não tem necessidade, né? Selective Color, esse é importante, onde a gente vai trabalhar as cores também, só que a gente consegue trabalhar tonalidades isoladas, preto e branco, né, esse tipo de coisa. Então, tipo, eu estou no canal do Red, né? Então, observa aqui que a gente vai no Black, no caso aqui que eu estou mexendo, né? Clareando ou escurecendo, mudando a tonalidade. Basicamente é o mesmo conceito do Hue Saturation, só que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais isolada e melhor, além do que a gente tem mais canais, né? Tipo a parte de brancos. A gente consegue trabalhar um pouco melhor, né? A gente consegue fazer o controle de branco aqui também. Ou seja, essa é uma ferramenta bacana que vale a pena vocês testarem, né, nas imagens de vocês para conseguir uma coloração bacana, né? Eu acho bem válida essa ferramenta, sim, a gente vai ver na parte mais prática que a gente vai utilizar bem. Então, observa, né, que a gente já dá uma boa mudada na cara da imagem, mexendo, tipo, aleatório, né, sem muita coisa. Questão de teste, né, tem cor, tipo, eu não tenho quase verde aqui, então não está mudando praticamente nada. O cian também está bem leve agora, mais no puff aqui, né. Então, Selective Color, lembrando que essa aula é só teoria, tá? Só para mostrar o que faz, depois o que cada ferramenta faz, né? Mas o lance da prática que vai deixar vocês entenderem, né, quais são as ferramentas que vocês mais podem utilizar mesmo e definir o clima, né, que vocês querem dar na imagem. Observa que aqui eu tinha imagem bem apagada, agora aqui a gente já tem uma imagem bem mais... Está bem mais na cara, né, a imagem, não está mais aquele negócio morto. E só mexendo no Selective Color. Então, são várias ferramentas onde a gente consegue fazer coisas parecidas, né? É tudo uma questão de tentar dominar e guardar bem o que cada uma delas faz, né? Shadows e Highlights é uma também que eu utilizo bastante, só que eu utilizo ela depois de ter dado contraste na cena, né? Para meio que tirar algumas partes, então, que estão já com contraste elevado, né? Então, na primeira parte, a gente tem a parte de Shadows, onde a gente vai mexer com as sombras, né? Então, geralmente, o Tonal Width, né? Ele vai reforçar ou não, olhando o original. Observa que eu mexendo no Tonal Width, eu consigo... Uma coisa que é legal aqui, por exemplo, esse reflexo aqui, né? Só mexendo com ele, eu consigo trazer esse reflexo mais visível, né? No Amount, é a quantidade disso que eu estou fazendo, e o Radius, ele vai mudando o raio de atuação, né? A gente consegue perceber bem aqui nesse puff, se eu diminuo, ele abre o raio, se eu aumento, ele vai meio que fechando esse raio de atuação. Então, esse aqui a gente consegue trabalhar isolado as áreas que ficaram escuras da cena, né? As áreas de sombra da cena. Ao passo que o Highlights, a gente trabalha as áreas mais claras da cena. Então, a mesma coisa, ele está pegando as áreas que tem mais, né, claridade. Amount, eu estou aumentando a porcentagem, eu estou diminuindo os meus highlights. Tonal Width, mesmo esquema do de cima, e o raio, eu vou alterando o raio de atuação dele. Isso aqui a gente vai ver bem também na parte prática, como que eu... Acho que até hoje dá para eu mostrar, com algumas correções básicas, eu consigo mostrar mais ou menos o que eu acabo fazendo. Ok, e embaixo a parte de cor,
e meio tom de contraste. Eu não mexo por aqui, né, para não ter influência nesse contraste aqui, porque geralmente eu uso esse ajuste como um dos últimos das correções básicas. Então, eu já tenho o meu meio tom e a minha cor já do jeito que eu quero. Mas ele acaba trabalhando nessa parte. Aqui. Esses outros de baixo aqui, a gente nem tem necessidade, tá, de utilizar. Se vocês quiserem, por teste, aí, por brincadeira, mexer, tudo bem. Talvez só o único que eu possa falar, que eu já falei do Desaturate, né, que é só para tirar a saturação, é esse Match Color. Esse Match Color ele vai pegar de uma outra imagem que vocês tiverem e vai tentar jogar para essa cena de vocês o mesmo tom, né, que a gente tem na outra imagem. Então, por exemplo, eu deixei aberta aqui uma outra imagem, esse sala, que é aquele que a gente já mexeu na aula. E aqui ele já está com a pós, né? Então, no caso, eu vou pegar e tentar jogar o clima dessa imagem para essa daqui, para ver o que ele vai fazer automático. Nem sempre fica bom, tá? Por muitas vezes acaba ficando meio esquisito, mas é um caminho, talvez trabalhando depois com opacidade, com alguma coisa no layer, a gente consegue já um resultado próximo, né, do que foi feito naquela pós, pelo menos nesses ajustes básicos, a gente já tem isso daí. Então seria tipo ir lá no Match Color, e aí aqui embaixo, no Source, eu vou pegar aqui sala, né, que é o nome desse meu segundo arquivo aqui. Então observa que automaticamente ele meio que joga, né, aquele nível de imagem que eu tinha, mas eu não costumo utilizar isso, tá? Porque tem áreas que talvez fiquem até legais, mas tem outras que já não fica tão bacana. Então eu prefiro realmente fazer, né? Mas a gente trabalha, tipo, a intensidade da cor, né? Mais ou menos, a luminosidade, né? Aumentando ou diminuindo. E o fade aqui que a gente vai tirando ou aumentando o nosso efeito, né? Então, é uma opção, né? Já dá uma boa diferença, mas eu acredito que fazendo mesmo após aqui, fique bem melhor, né? Então, basicamente, os ajustes são esses. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que eu realmente acabo utilizando, né, de uma maneira meio rápida, sem me preocupar tanto com a perfeição, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. A gente tem a parte aqui, né, automática, que eu tinha falado. E algumas coisas que a gente tem a mais aqui, que talvez seja interessante. O Image Size, que é onde a gente vê o tamanho da nossa imagem. Então, por aqui a gente consegue ver, né, às vezes esquece a quantidade de pixels, né? E às vezes, se tiver que aumentar um pouquinho, né, se não for nada exagerado, a gente consegue aumentar aqui sem perder muita qualidade do render, né? Se vocês já tiverem um render, por exemplo, igual a esse, de 2000, e eu tiver que aumentar aqui para 2500, algo do tipo, eu não vou renderizar de novo. Vou pegar e aumentar aqui direto mesmo e pronto, né? Então aqui a gente mostra, né, o tamanho da imagem, a resolução, né, o número de dpi dela e o tamanho em centímetros. Então aqui é só para informação mesmo da imagem, né? A gente tem o Canvas, que aí no caso o Canvas é o tamanho também, só que a gente pode aumentar isso, né, por exemplo. Mais fácil eu mostrar do que falar, acho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em pixels. Fica mais fácil. Então, a minha página, vamos dizer, ela tem 2000 por 1640, que é o tamanho da minha imagem. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma montagem, né? Às vezes tem muitas pessoas que gostam de postar uma imagem sem a pós e com a pós do lado. Então, o que acontece? Eu teria que dobrar o meu tamanho do canvas, né, no width. Então, por exemplo, se eu colocar 4000 aqui, é ok? Observa que ele vai, a minha imagem continua, tá, do mesmo tamanho, só que ele vai, né, dobrar o meu tamanho aqui. Então, aí, no caso, eu poderia, tipo, ter uma imagem aqui. Então, duplicar
arrancar ela e colocar a outra aqui, por exemplo. Então, essa seria uma maneira de vocês, se forem fazer, né, uma apresentação desse tipo, aumenta o valor do canvas, e aí vocês vão ter separado aqui, né, uma e a outra. Às vezes para mostrar alguma posse, eu vou até deixar desse jeito para poder mostrar essas correções, né, a diferença de uma. Se bem que acho que o maior fica até melhor, né? Que a gente consegue ver, é só ligar e desligar o layer já dá certo. Então, vou voltar aqui. Então, isso daí seria a parte do canvas, né? Basicamente é isso, tá? A gente não tem rotação aqui, se vocês forem rotacionar a imagem, né? 180, 90, à toa, são coisas que a gente pode fazer, né, pelo rotate normal aqui, igual a gente viu na primeira aula. E tem esse flip, né, no caso, que aí a gente inverte a imagem. Então, são coisas assim, dificilmente a gente vai utilizar, né, mas dá para fazer esse tipo de coisa. Ok. Então, eu vou pegar agora, vou fazer uma sequência assim, básica dos ajustes iniciais que a gente pode fazer numa imagem para a gente poder fazer a comparação. Então, geralmente, né, vou pegar o layer 0 copy aqui. Eu nem vou ficar criando vários layers, tá? Eu vou fazer os ajustes todos nessa imagem mesmo. E nesse layer mesmo, né, que é só questão de curiosidade, né? Então, geralmente eu começo pelo Color Balance para controlar o meu branco na cena, né? Então, eu jogo aquele esquema do amarelo, do vermelho, do highlights azul e ciano. Então, mais ou menos ficou aqui no tom, né? O segundo passo que eu faço é mexer com Levels. Então, aí dentro do Levels eu vou dar um pouco de contraste na imagem. Claro que aqui eu não vou trabalhar com máscaras, né, com nenhum efeito, nada, mas é mais para a gente ter uma noção básica depois de como fica. Feito o Levels, eu trabalho com o Curves. Então, eu jogo um pouco para baixo aqui e um pouco para cima. Depois disso, eu faria algumas coisas com efeitos, né? Então, aqui já não sei se vai funcionar, mas em todo caso, eu vou duplicar esse layer. Vou fazer só uma parte para ver como fica, que seria, eu dou o Desaturate e mudo o Blend para Overlay. Baixo a opacidade mais ou menos para 50, algo do tipo. Aí eu duplico esse layer de novo e vou controlar a parte de... Deixa eu fazer o seguinte, ao invés de duplicar, eu vou pegar esses dois que eu fiz os ajustes e vou juntar eles em um layer só. Então eu vou utilizar aqui, botão direito, Merge Layers. Né? Senão eu vou duplicar mais uma vez o efeito. Então agora eu crio um novo, né? Duplico, Ctrl J, e trabalho a parte dos Shadows Highlights, para eu poder controlar um pouquinho das minhas sombras e partes mais claras. Então, geralmente, eu jogo o raio para o meio, mais ou menos, né? Diminuo um pouquinho do tonal width, e aí aqui, mais ou menos, eu trabalho no olho, né? No amount. Highlights, eu diminuo um pouco, né? Aqui o amount, e vejo mais ou menos aqui o tonal width, o que eu posso fazer. Mais ou menos isso. Essas daí seriam as primeiras correções, que é o que geralmente eu faço de início na imagem. Né? Depois eu vou trabalhar isolado cada uma das cores, vou adicionar os efeitos que eu uso, utilizar outras coisas, mas já dá para a gente perceber, né? Eu gosto de imagens com contraste, então por isso que eu faço praticamente 3 níveis de contraste, né? Com Levels, com o Curves e depois com esse esquema de jogar um overlay preto e branco.
né? Ele tira essa sensação de imagem lavada. Claro que aqui eu não fiz com cuidado, não fiz, né? Fiz aleatório só para vocês verem que com 3, 4 ajustes a gente já consegue modificar bastante, né, a cara da imagem e deixar muito mais atrativo já, né, a imagem. Bom, essa parte de ajustes, então, indo pelo menu, seria isso. Agora é tudo uma questão de vocês pegarem imagens de vocês, trabalhar esses ajustes, fazer testes, ver mais ou menos os valores que ficam dentro do que agrada, né, a vocês. Pode me mandar imagens para dar uma olhadinha. Vai treinando bastante essa parte, vai fazendo testes, não adianta ter pressa, tá? Pós-produção é uma coisa que não tem que ter pressa, tem que fazer realmente com cuidado, observar todos os detalhes. Ainda é pouco material para chegar numa pós de verdade, né? Mas já tem, só com esses ajustes, vocês já conseguem melhorar demais a qualidade das imagens de vocês. Agora é tudo questão de realmente testar, né? Pega várias imagens de vocês, faz testes, faz comparativos, vê o que está realmente melhorando, o que pode melhorar. A gente, apesar de não ter mexido em tanta coisa ainda, já tem um material enorme para vocês transformarem de verdade o resultado final da imagem de vocês, né? Só essas correções já são super importantes, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer numa pós vão ser esse tipo de correção, né? Então, mãos à obra, então, vamos estudar bastante essa parte, trabalhar bastante em cima disso. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau!